Bom dia, bom dia, bom dia, com paz, amor e alegria. Vamos lá. Hoje eu vou fazer novamente a live que eu fiz na quarta-feira. Por quê? Porque na quarta-feira deu um bug aqui, né? Problemas acontecem, né? Mas o que importa é o que você faz com o que te acontece, né? Não consegui retomar a live na quarta-feira, quando encerrou inesperadamente. Então hoje eu vou refazer esta live para que a gente possa encerrar. Espero que hoje dê. Que Deus, Pai de amor e de bondade, nos abençoe, nos proteja, nos cerque com os anjos para que nada que seja contrário a Deus possa nos atingir. Vamos lá então. Por trás da dor ainda existe você. Hoje eu quero conversar com vocês que talvez você esteja hoje vivendo um tempo de dor, com traumas, onde os medos, as culpas, né, estão tomando conta da sua identidade. E eu quero usar como base hoje a palavra de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Né? Então, vou começar lendo e já vou fazendo algumas observações, né, algumas reflexões durante a leitura. Então, o versículo 1 começa assim: Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, a outra província, né? Logo que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem, ele morava em meio aos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes, quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo. Quem era esse homem, né? Um homem sem nome, sem identidade, que era rotulado como endemoniado, né? Ele era conhecido assim pelas atitudes que ele tinha, né? E hoje eu te pergunto, como você tem se rotulado? Ou como as pessoas têm rotulado você? Hoje você tem um nome, tem a sua identidade, as pessoas sabem quem você realmente é, em essência? Ou nem mesmo você sabe? Ou até mesmo você está perdido? Como você está sendo rotulado? Talvez como a separada, o ansioso, a rejeitado, o rejeitado, o fracassado, o sem futuro, o perdido. Como você está sendo rotulado? Ou como você está se rotulando? Como você está se enxergando hoje? Talvez, dependendo da situação que você esteja passando hoje, você esteja se sentindo perdido. Talvez você esteja se sentindo fracassado, né? No versículo 5. Dia e noite, aquele homem vagava entre os túmulos, pelos montes, gritando e se ferindo com pedras. Qual é a dor que hoje está te fazendo vagar pelos montes, pelos túmulos, por lugares de morte? Né? O que há entre você e Jesus? O que está roubando a sua identidade, a sua paz? O que a tua alma ferida está gritando? Pelo que a tua alma está ansiando, né? Mesmo que ninguém esteja vendo, o que está gritando dentro de você? No versículo 6, vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele. Mesmo atormentado, aquele homem reconheceu Jesus. E você? Na situação que você está hoje, na sua tempestade, a sua alma sabe quem é Jesus? Versículo 7. E gritou bem alto: que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha dito:
espírito impuro, saia deste homem. Então Jesus perguntou: qual o teu nome? E o homem respondeu dizendo: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E aqui a gente percebe que ele não respondeu com o nome dele, ele respondeu com a dor, com o que atormentava ele. E você? Se Jesus te perguntasse hoje, agora, qual é seu nome? Você responderia com a sua identidade, com quem você é na sua essência? Ou você responderia com as suas feridas? Você responderia: sou rejeitada, ansiosa, sou fracassada, sou perdida? O que você responderia? Ou você responderia: eu sou filha amada de Deus, de um Deus todo-poderoso? No versículo 10, e pedia com insistência para que Jesus não expulsasse ele da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos pastando ali nas montanhas, né? E os espíritos impuros suplicaram: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus deixou. Os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. Uma manada ali de mais ou menos 2.000 porcos. E esses porcos saíram, né, morro abaixo, né, e se jogaram ao mar, aonde eles se afogaram. Quando Jesus chega, as vozes precisam sair. Essa voz que hoje está falando que você é fracassado, que você é perdido, que você não tem mais jeito, que você não é bom o suficiente, que você não serve para nada. Quando Jesus chega, elas precisam ir embora. A libertação pode te fazer perder algumas coisas, assim como os porcos foram embora, mas vai te devolver a vida. No versículo 14, os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram aquele homem endemoniado, endemoniado, sentado, vestido e no seu juízo perfeito. Ele que antes estava possuído por uma legião, e as pessoas ficaram com medo disso. O que antes era motivo de medo e exclusão, agora está vestido, sentado em seu perfeito juízo. Deus, ele não nos deixa só livres, ele restaura, ele reposiciona e ele devolve a dignidade. Os homens que tinham presenciado o fato explicaram para as pessoas o que tinha acontecido com aquele homem e com os porcos também. Então começaram a suplicar que Jesus fosse embora da região deles. E aqui a gente vê que nem todo mundo vai ficar feliz com transformações. Nem todo mundo vai ficar feliz com a sua transformação. Tem gente que prefere te ver preso. Tem gente que prefere te ver com grilhões do que te ver livre. No versículo 18, enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem, antes endemoniado, pediu para que fosse junto, né? Jesus, posso ir junto contigo? Por quê? Porque quando nós somos libertos, a vontade é nunca mais sair da presença. Mas a gente tem uma missão quando isso acontece, que é testemunhar. No versículo 19, Jesus não deixou, né? Falou para ele: não, vá para a tua casa, para junto dos teus, e anuncie para eles tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você. Depois de curado, Deus te envia. Você não nasceu para ser lembrado pela dor que viveu, mas pela transformação que ele fez. No versículo 20, então o homem foi embora e começou a anunciar pela Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. E é sobre isso, sabe? Assim como aquele homem vivia sem nome, sem identidade, vagando pelos sepulcros, se ferindo, muitas vezes a gente também vai acumulando dores, traumas, feridas
que vão roubando a nossa verdadeira essência, vão roubando quem nós somos de nós mesmos. Mas Jesus, ele atravessou o mar para encontrar aquele homem. E hoje, Jesus atravessa o mar, atravessa qualquer situação para te encontrar também. A questão é, você sabe quem você é além da dor? Você sabe qual o seu nome de verdade? A sua identidade? O que Deus desenhou para você? E para isso é essencial se permitir olhar para dentro, entender suas marcas, confrontar as vozes que te rotulam e buscar o seu autoconhecimento. Porque quando você sabe quem você é, nada e nem ninguém mais consegue te prender aos grilhões emocionais ou espirituais. E é por isso que eu sempre falo da importância de buscar a cura interior, o autoconhecimento, né, a sua restauração. Porque o que você não enfrenta te prende, mas o que você reconhece e entrega para Jesus, ele transforma na sua vida. Se você sente que você precisa dessa libertação, dessa reconstrução de identidade, eu quero te convidar a caminhar comigo nessa jornada. Eu tenho trabalhado justamente com pessoas que estão se reencontrando depois de anos vivendo como esse homem, né? Sem saber quem são, presos em rótulos, em dores, em traumas, em feridas, né? E se isso falou com você, me chama lá no direct ou acessa aqui no link da bio, agende sua sessão de diagnóstico gratuita. Vamos caminhar juntos, vamos olhar para que lugares você tem caminhado, né? Você não precisa continuar vagando perdido por aí, se ferindo como aquele homem, né? Você pode encontrar a sua libertação, né? Se reconhecendo, vivendo o autoconhecimento, percebendo quais são as amarras, as algemas que estão te prendendo, se são emocionais, se são espirituais, né? Então eu te convido a agendar a sua sessão de diagnóstico. Então vamos lá? Vamos encerrar para essa nossa sexta-feira. Vou colocar uma música aqui que eu gosto muito para fazer essa oração, que é uma música que fala muito sobre isso, né? Que é improvável. Aquele homem da passagem, né, de Marcos 5, ele era o homem mais improvável para levar a palavra de Deus, né? Um endemoniado com uma legião de espíritos atormentando ele. E Deus o escolheu. Deus atravessou o mar e escolheu ele. Porque Deus, ele não escolhe as pessoas perfeitas, as pessoas que estão ali, que não tenham dores, que não sejam rejeitadas, que não foram humilhadas. Na verdade, Deus pega as pessoas mais improváveis, as pessoas que a gente fala, isso aí não dá nada não, isso aí não tem futuro, porque nós pensamos de maneira humana. Mas é essas pessoas que Deus transforma completamente a vida delas, para que elas sejam usadas para levar a palavra dele. E por que eu tô falando isso? Por que eu me emociono com isso? Porque eu sempre me vi como uma improvável, cheia de feridas, de marcas, de traumas, de expectativas frustradas, de ilusões desfeitas, buscando sempre os meus sonhos, né? Todos nós temos sonhos e sempre vendo eles desabarem como um castelo de areia. E Deus olhou para mim e falou: é você que eu vou transformar
é você que eu vou restaurar. E você será minha testemunha. Né? Então, porque eu trouxe essa passagem, porque ela falou muito comigo. Foi um devocional, uma palavra de um devocional que eu fiz. E falou muito comigo porque em certas situações da minha vida eu me vi como aquele homem, né? Como endemoniado, sem nome, sem identidade, cheio de feridas, de traumas, com a minha alma gritando por socorro, aonde eu me feria mesmo com pedras, né? E aí as pedras a gente pode pensar palavras duras, crenças limitantes, bloqueios, né? E Deus olhou para mim, né? Quando eu tava com... Não, ele sempre tava olhando para mim, né? Mas Deus me resgatou quando eu tava com depressão profunda e pensamento suicida, numa situação financeira onde não tinha mais como sair. E Deus falou, vou transformar sua vida, né? E no ano passado, novamente, eu me perdi em alguns lugares, né? Em algumas religiões não cristãs. E minha alma gritava por Deus, gritava pelo Pai, gritava por amor, gritava por algo que preenchesse um vazio que só Jesus pode preencher. E novamente Deus veio e me resgatou, me tirou daquele lugar e falou, filha, eu quero você do meu lado. Eu quero você falando de mim. Eu quero você ajudando pessoas que passaram por tudo que você passou. Eu quero que você seja minha testemunha viva. Né? Eu quero que você vá e fale ao mundo o que te aconteceu. Eu quero que você leve a minha mensagem. Eu quero que as pessoas vejam a sua transformação. Então, é para isso também que eu estou aqui hoje, né? E eu trouxe essa passagem porque realmente ela falou muito comigo e até eu tirei algumas perguntas, né? Qual é a dor que hoje te faz vagar, andar perdido, com uma alma gritando e te ferindo, né? O que há entre você e Jesus que tem roubado seu nome? E tudo isso foi me fazendo pensar que mesmo a gente caminhando com Jesus, ainda tem coisas que impedem a gente de ir mais fundo com Ele, de ter mais intimidade com Ele, né? E aí me veio a pergunta, de onde você tem medo de ser expulso, né? Então, qual o lugar hoje que você está se limitando? Já terminei a live e continuei agora, né? Então, qual é o lugar hoje que você está limitado, que você está vivendo de forma limitada, sem poder curar as suas feridas, seja num relacionamento abusivo, né, no emprego onde você só se machuca, mas que você acredita que precisa dele. E você, sim, pode ser que você hoje esteja precisando dele, mas é hora de começar a olhar para você, ver o que te faz feliz, buscar o seu propósito, a sua identidade, para você fazer algo que você ame. Porque quando a gente faz algo que a gente ama, a gente leva a palavra de Deus também, né, nos nossos gestos. Eu não digo pegar a Bíblia e sair por aí pregando. Não, eu digo conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e testemunhar, sabe? Saber ler e ver o que aconteceu na sua vida que diz aqui. Hoje, antes eu não entendia nada da Bíblia. Hoje eu estou fazendo estudo bíblico para entender mais. E tem momentos que eu começo a ler e o Espírito Santo me mostra que eu estou vivendo ou que eu vivi aquela situação. Só que no mundo atual, né? Como do endemoniado. Né? Eu vivi isso quando eu estava em depressão profunda. Estava sendo dominada pelos meus pensamentos. E os espíritos ali, impuros, talvez hoje seja o seu pensamento negativo, focando só no que não tem futuro,
focando no que é ruim, focando no que te derruba. Então, eu te proponho a pensar hoje, né? Quais são as cadeias invisíveis, quais são as algemas que precisam ser quebradas hoje no seu dia? E se você não consegue identificar, ai, Dani, eu não consigo, eu me sinto presa, mas eu não consigo, agenda uma sessão diagnóstico, que nós vamos trabalhar juntos nisso. Então vamos lá e vamos para a nossa oração. Hoje é sexta-feira, comecei com uma música animada, que seja uma sexta-feira realmente muito alegre, muito leve, cheia da presença de Deus. Saiba que todas as dores que você passou, todas as dores que você tem passado, é porque você é um escolhido. As pessoas que estão saindo da sua vida, Quem sou eu? É para que Deus possa estar te preparando. Ele está te separando para te preparar. Você é um filho amado, abençoado. E 10. Tchau, tchau, gente. Um ótimo final de semana.